Sejam todas muito bem-vindas ao episódio número 2 do podcast Com Paula Pode. Um lugar onde você pode se sentir extremamente à vontade e que a sua vida será impactada com certeza através das histórias das nossas convidadas. Então, entre, sente e sinta-se muito à vontade. Bom, hoje é um dia super importante, né? Porque é o episódio número 2. Porém, com a nossa primeira convidada. Nossa convidada número 1. Episódio 2, convidada número 1. Cliente nossa, já há acho que uns 3 anos, mais ou menos. Já tem uma história conosco. Mãe, esposa, empresária e, acreditem se quiser, avó. Eu tô aqui com essa maravilhosa, que eu amo demais conversar, e que a história é riquíssima, Sandra Serafim. Olá, tudo bom? Seja muito bem-vinda, Sam. Tô muito feliz que você está aqui comigo. Gratidão. Nesse momento que você sabe que é importante, né? É o começo aí de um caminho, para que nós possamos entregar para todo mundo o que a gente já faz dentro do estúdio. Né? Isso é uma coisa que até nós duas conversávamos muito, né? Como faz isso, né? Como que passa pra frente tudo que a gente conversa dentro do estúdio. Então é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Reproduzir o que a gente faz lá no estúdio. Que responsabilidade, hein? Relaxa que daí dá tudo certo, Dá que nem tudo a gente certo. faz lá. Mas é isso, seja muito bem-vinda, meu amor. E a ideia hoje é conversarmos sobre a sua história. Me conta aí aquela pergunta que eu faço para todas que vão ao estúdio. A primeira pergunta, que senta lá na nossa cadeira. Conte-me tudo sobre seu cabelo. Você nasceu, e aí? Nossa, muita coisa. Engraçado a gente conversando, né, Paula? Eu sempre venho com essa mesma história, né? Depois do nascimento, Sandra sempre teve cabelo encaracolado, cacheado. Eu ainda não consegui definir, porque existem várias nuances e eu sou péssima para essas coisas. Nem tenta. Nem tento, né? Porque dá um bugzinho, né? E foi sempre muito desafiador para mim, na minha vida, desde a infância. E engraçado que eu acredito que as pessoas não sabiam que eu passava por por esses desafios, na verdade, né? Sim. E quando eu me percebi assim, que me incomodava, era quando eu tinha que ir cortar o cabelo. Era exatamente no momento que minha mãe falava assim, que era minha mãe que falava, ela ditava a regra e eu obedecia. Tua mãe tinha cabelo natural na época ou já... Natural, mas o cabelo dela é totalmente diferente do meu. Certo. Eu tipo assim, era a ovelha negra da família. Literalmente a ovelha da família. Exatamente. As outras eram outros animais, você era a ovelhinha. Ovelha, exatamente. Fofa. Muito. E aí, e para minha mãe, acredito também que tenha sido muito desafiador para ela também, né? Sempre cortar o cabelo, porque eu ficava muito triste neste momento. Quando eu sabia que eu tinha que ir pro salão cortar o cabelo, aí vinha aquele bendito corte, que era o Joãozinho. Você lembra mais ou menos quantos anos você tinha nessa época? Ai, Paula, olha, eu acho que você lembra, acredito assim? que uns 10 anos. 10 anos já, né? Talvez até um pouquinho antes, mas acredito que 10 anos de idade eu já comecei a me incomodar. Já estava um pouquinho mais velha, né? O incômodo, veio. Mas acredito eu que cortar mesmo devia ser antes, né? Mas o incômodo mesmo, acredito que a partir dos 10 anos já comecei a me incomodar um pouquinho. E para mim era tão desafiador que eu lembro, tá me vindo agora uma coisinha aqui na cabeça. Bora contar. Que as fotos, eu tinha fotos que eu odiava aquelas fotos. Então, minha mãe tinha que esconder as fotos de mim depois de um pouquinho mais velha. Sim. Aí aos 12, aos 13. Porque eu rasgava as fotos. Então, e a foto não só tinha eu, né? Tinha eu, mais outras pessoas. E eu não tava nem aí. Eu chegava e me rasgava as fotos. E perdia a lembrança das outras Exatamente. pessoas. Aí você sabe que hoje, esses dias, eu acabei me vendo em uma fotinho que o cabelo não era Joãozinho, era bem mais novinha. Aí eu falava, caramba, olha, eu pareço a minha neta, que é a Cecília, pareço a Júlia, que é a minha filha. Sim. E
eu falo, caramba, se a gente tivesse mais sabedoria quanto mais novo, não faria isso, né? Eu nunca iria rasgar minhas fotos, porque eu ia ter uma lembrança lá de trás, né? Fato. Ainda bem que a sua mãe escondia, né? Exatamente. Não foram todas. Né? Mas vamos lá. Continuando o que você estava falando sobre do dia que você ia cortar o cabelo. Que a sua mãe ditava a regra e você já ficava tensa nesse dia. Era uma tensão. O dia inteiro. Inclusive, quando saía chorando. E isso daí já era rotineiro. Assim, não que eu ia cortar o cabelo todo mês. Sim, mas já era uma rotina. Eu ia cortar o cabelo, ficava tensa naquele período. Quando saía do salão, saía chorando. Porque eu ficava me vendo, as pessoas me olhando depois, com aquele corte. Não, eu não me via naquele corte, sabe? Certo. Eu não me... Sei lá, a gente não tinha um tratamento, a gente não tinha uma especialização, alguém que fala para você, olha, se você passar isso, se você passar aquilo, você não precisa cortar. Forma. Exatamente, você não precisa cortar desse jeito, você pode optar por esse corte, sabe? A gente não tinha isso, então era assim. E aí, o que eu fazia? Aceita que dói menos. Era isso que me vinha à cabeça. Exatamente, aceita que dói menos, entende? Aí eram 2 dias assim, e depois eu... Criança, né? Essa parte é boa, que a gente... exatamente. Já manda pra frente e vamos que vamos. É né? isso mesmo. Isso com 10 anos de idade. E daí pra frente, assim, veio o alisamento quando na tua vida? Então, aí depois, acredito eu que minha mãe deva ter percebido em algum momento, porque a gente nunca conversou sobre isso. Em algum momento, existiam alguns alisamentos que eram cheiro super forte. E eu lembro que minha mãe falava assim, vamos alisar. Mas não era um alisar de fazer um alisamento como é hoje em dia, fazer aquela escovinha, assim, sabe? O cabelo bem alinhadinho. Tá. Era, tipo, para soltar os cachos. Então, era um relaxamento. Um relaxamento. Então, não alisava. Era um relaxamento, então soltava os cachos. Tanto que depois, eu fiquei alguns anos, e até eu acho que 19 anos de idade, eu tinha um cabelo até a cintura. Enorme. Mas ainda sem aquela forma, né? Porque era uma coisa reta. Mas ainda tinha algum tipo de curvatura? Ainda era o relaxamento? Tinha um pouquinho de curvatura. Eu sempre tive a raiz mais crespa, então ele crescia. Quando ele crescia demais, aí minha mãe ia lá, fazia esse relaxamentozinho, sabe? Sim. Pra ir domando, como ela falava, né? Vamos domar esse cabelo. Era mais ou menos isso, era uma coisa louca. Eu fico lembrando, quando eu conto as histórias, aí me remeto mesmo àqueles momentos, Com sabe? certeza. É muito legal. Legal de lembrar e saber que eu passei por tudo isso e tô aqui hoje de boa. Então, menina, isso é um ponto muito importante, porque quando você se lembra disso, quando você fala, quando você verbaliza e você se lembra, te traz um pensamento e um sentimento que muitas vezes te atrapalha hoje em outras partes da sua vida. Verdade. Né? Total. Em outras partes da sua vida. Por isso que eu sempre insisto com as minhas clientes ou com quem eu converso. Escreva a sua história. Para um dia e escreva a sua história. Nossa. Porque ali, no mínimo, com 2 coisas você vai sair. Primeiro, com a consciência de quem você é. E segundo, com a consciência do que você passou. Do que você é capaz. Então, senta, coloca ali um caderno, um tempo... E se dê esse presente, porque você pode passar por muitas dores, mas também você pode enxergar muitas alegrias e se fortalecer. É muito importante isso, verdade, né? Porque, poxa, um dia na vida você... Porque se você for ver, um cabelo extremamente curto que te trazia um desconforto, além do desconforto do corte, era algo que você tinha que enfrentar os outros. Exatamente, não era só eu, né? Não era só os meus dramas, vamos dizer assim. Eu tinha que ver o olhar das outras pessoas, porque nem todo mundo tinha aquele hábito que a minha mãe tinha comigo. Os cabelos eram diferentes, as minhas amigas tinham cabelos diferentes, então... Muitas vezes você... E outra, era criança, né? Já aos 10 anos de idade, 11, 12, você se espelha também, né? Você vê uma pessoa diferente de você, você fica almejando. Ai, poxa, meu cabelo podia ser desse jeito, tal. Eu podia ter menos trabalho, sabe? Essas coisas. Sei sim. Sei sim. Eu costumo dizer que eu passei também por algumas coisas, mas... Pra mim foi um pouco mais leve, acredito. Mas isso é de pessoa para pessoa, claro. Né? De pessoa para pessoa. Pra mim, eu tenho outras questões, Sim. Né? Em infância e adolescência que eu acredito que sejam efetivamente importantes, mas não com o cabelo. Porque eu lembro, gente, minha mãe. Hoje minha mãe é cacheada.
quando eu fiz a transição, ela... Minha filha, o que você fez com o seu cabelo? Ai, meu Deus. Mas hoje ela já aderiu também, porque que legal. eu puxei pra ela, né? Meu cabelo Sim. cacheado é o cabelo dela. Mas tem outras questões que, por exemplo, em determinado momento na minha vida, minha mãe aplicou um produto lá, me levou no salão que ela frequentava já há anos, aplicou um produto de alisamento. Eu tenho fotos, assim, de jogando o cabelo de um lado pro outro, mas logo em seguida eu tenho foto do meu cabelo Joãozinho, porque quebrou todo. Entendeu? Que Quebrou loucura. todo. Mas é isso, vamos É que isso. vamos. E aí, depois disso, veio o relaxamento. Isso. Na parte do relaxamento, eu fiquei fazendo isso durante algum tempo, até terminar o colégio, o terceiro grau, segundo grau completo, tal. Até terminar ali, eu lembro que eu tinha meu cabelão, tal. Aí, já trabalhava, mas ainda tinha aquele cabelo. Mas depois, eu acredito que na faculdade, mas eu estava um pouquinho mais velha, surgiram esses alisamentos que faz com progressiva, eu nunca lembro o nome, com progressiva. Com formol, né? Isso, com formol. Isso daí, eu devia ter uns 20 e poucos anos, uns 30 Surgiu anos. efetivamente esses processos no ano 2000, próximo ali. Então, 2000. acredito que uns 2 anos depois, porque eu nunca vou assim logo de cara. Suja coisa, eu vou lá logo de cara. Eu fico esperando dar o movimento, depois eu entro, se alguém vai morrer, se o cabelo vai cair. Houveram mortes, claro, que a gente O quê? Sabe como que eram feitas essas progressivas nesse tempo? Porque, gente, eu tô no mundo da beleza já tem 25 anos, tá bom? Eu sou novinha assim, ó, uma belezura, uma cutis, mas 25 anos só no ramo da beleza. E eu estava aí nesse movimento de relaxamento e movimento de progressiva, porque nessa época eu trabalhava dentro de uma indústria, eu não estava ali aplicando, mas trabalhava dentro da indústria. E trabalhando dentro da indústria, nós fomos pesquisar o que era essa progressiva, como é que a gente podia fazer para escalar isso, né? E aí, nós nos deparamos com profissionais no Rio de Janeiro, pegando creme de hidratação, amiga, qualquer, indo lá na farmácia, comprando formol. E assim, só pra você ter uma ideia, se a legislação não mudou, porque já fazem muitos anos que eu trabalho com cabelos naturais e não estou mais nesse ramo de progressiva, se a legislação não mudou, o permitido é 0,02%. Ou seja, desse número. Não é formal o suficiente para alisar cabelo. Atentem-se a essa informação, tá? O permitido pela Anvisa, o formal permitido pela Anvisa, ele não é suficiente para alisar o seu cabelo. Ou seja, tem mais. E aí, nessa época, o pessoal, os produtos apreendidos, feitos análises, tinha muito mais que 10%. Que loucura. De formal. Que loucura. Então, era olho ardendo pra cima e pra baixo, era toalha no rosto, era ventilador, entendeu? Só que eu, graças a Deus, não fiz, eu fiz mais pra frente, porque pra mim, ok, o relaxamento. Só que você, por exemplo, como cliente, ia lá e se expunha por um tempo. Sim. E o profissional? Sim. Quantas Sandras ele não fazia por dia? Então, houveram mortes. Sim, houveram mortes. Sim. E até hoje tem. Se você for ver, até hoje tem porque muita gente ainda morre. tá sem essa... sem seguir a lei, né? Exatamente. Tem ainda essa clandestinidade nesse... Existem muitos produtos aí com outras bases e registrados de uma maneira legal, adequada. Mas ainda existe muita coisa na clandestinidade. Sim, a gente não pode negar, não. Sim, verdade. E aí, depois você veio com a progressiva. Vim com a progressiva. Depois de uns anos, pra ver se você não ia morrer. Mas ainda correndo risco, porque o meu foi aquele caso de colocar toalhinha úmida no nariz. Pra Paula, proteger as vias a primeira aéreas. vez que eu fiz, eu lembro como se fosse hoje a pessoa totalmente alheia a qualquer coisa. Eu que tento ser mais natural possível. Você acredita que eu tomei? E depois eu fiquei questionando aquilo, mas eu não perguntei para profissional, né? Tomei um comprimidinho antes de fazer a progressiva. Antialérgico ou analgésico? Então. Ai, a cabeleireira te deu um comprimido? Essa é nova pra mim. Juro. Gente, essa é nova pra mim. Paulo, eu lembrei disso agora, porque não foi só a primeira que eu fiz, e foi só uma vez que eu fiz nessa profissional. Eu tomei esse comprimidinho. Tanto eu tomei quanto a profissional tomou.
Nós duas tomamos. Tava no kitzinho, no pacote da Progressiva. E tu não sabe que comprimido Eu era não sei esse? que comprimido era esse. Que loucura. Ou seja, eu poderia ter ido à morte. De um jeito ou de outro. De um jeito, Deixa eu sim, te contar. É. Eu conto ou vocês contam? De um jeito ou de outro, amiga, tu poderia ter morrido. Gente, que sério, isso é Que novidade loucura. pra mim. É. E olha que eu já visitei salões aí pelo Brasil inteiro. Paula, loucura. Nas minhas contas, acho que foram mais de 5.000 salões que eu já visitei nesse país. E eu Nossa. nunca vi isso, amiga. Tanto eu quanto a profissional. E nesse lugar, todas as pessoas tomavam esse comprimidinho que iam fazer esse procedimento. E aí... Você lembra... Gente, peraí, então só um minuto. Eu queria passar logo nesse tempo. assunto. Eu queria passar logo. Você jura, amiga? Desculpa, Eu mas juro. isso é uma novidade. Peraí, ainda só um minuto. Você lembra se você meu ficou Deus. com sono? Não, eu tava super ativa, falando, conversando, Então interagindo. talvez não fosse um antialérgico muito forte. Enfim. Possivelmente era um antialérgico, né? Pra não ter reação àquela Reação. química. Quantos Não, mas comprimidos essa profissional tomava por dia, gente? Pois Né? é, boa pergunta, verdade. Eu também não sei se ela tinha um procedimento tipo, fiz uma progressiva hoje, não faço mais nenhuma, não sei. Tá. Não conheci esse... Apesar de eu ser, depois ficar amigas dos Sim, profissionais, sim. assim, mas eu nunca tive... Não tive essa curiosidade de fato, realmente. Aí, anos depois, eu fiquei pensando, caramba, O que olha... foi aquilo que eu tomei? Exatamente Sua mãe não falou pra você nunca deixar sua bebida sozinha? Exatamente. Pra você não pegar Pois é, bala amiga. do outro, de estranho, e nem Então, comprimido de profissional no Pois salão? é. Olha que loucura, Sua mãe não gente. falou, não? Oh, meu Deus. Não, Ai, essa mas real olha, é novidade. Não, menina, mas eu lembrando agora de você falando dos assuntos, a gente passou por cada coisa. Sim. Nossa, não, e aí a gente fica, pra quê, né? Mas tudo bem, vamos seguir. Vamos seguir. A ideia aqui é essa e não é essa. Essa e não é Mas vamos essa. lá. Passou, e quando foi a decisão da transição Olha, capilar? eu vou te falar que eu sempre, e não foi a partir da primeira até a última vez que eu fiz progressiva, eu sempre fiquei ruim. Mal. Durante quanto tempo, assim? Quantos anos você fez, mais ou menos? Ai, caramba. Eu tô cacheada, voltei a ser cacheada há uns 4 anos. 4, 5 anos. 4, 5 anos. Pela última Você chegou foto. comigo e tal. Isso, 4, 5 anos. Bom, vamos contar que dos 30, eu tô com 46, dos 30 aos 40. Você já foi fazer tarde, né, nega? Eu já fui fazer. Já fiz tarde. Realmente já fiz tarde. Uhum. Eu sempre tive um pouquinho de medinho de coisas novas, tanto que eu dei esse espaço de, vou ver se realmente é isso, se não é uma modinha do mercado, e a gente viu que não, que hoje em dia ainda tem a prática. Mas eu acredito que 10 anos da minha vida eu fiz. Só que, vocês estão vendo, né? Eu não tenho um pouquinho cabelo, né? Meu cabelo é muito cabelo. Então, isso aí é um nesses assunto 10 também que nós vamos passar. Pois é. Então, durante 10 anos, aos poucos, eu fui diminuindo ou aumentando, depende da ótica, eu fui aumentando as vezes que eu ia fazer a progressiva. Diminuindo os intervalos. Diminuindo os intervalos. Porque acostumava, a gente que faz a progressiva, meu cabelo ficava bem alinhado. Bem alinhadinho. Aí meu cabelo cresce. Na verdade, eu falo que meu cabelo não cresce, ele brota. Meu cabelo brota, então 2 meses depois eu já tinha lá uns dedões, assim, de raiz. Aí eu falava, não vou fazer agora. Então, no máximo, eu conseguia segurar 4 meses. Uma pessoa tinha gente que fazia uma a cada ano. A minha irmã, por exemplo, fazia a cada 2 anos. E eu fazia 4 no ano. É muita coisa. Aí, imagina, 4 vezes eu passava mal durante o ano, uns 4 dias, 5 dias, porque eu ficava com dor de cabeça, eu ficava enjoada, eu tinha que trocar as fronhas do travesseiro, o lençol, tinha que pôr travesseiro no sol para tirar aquele cheiro. Já era casada, amiga? Já. Cadê o Chiquinho que não tá aqui? Pois é. E passando por todas essas situações, né, em relação ao desconforto, porque aí depois se tornou desconforto, né? Porque até então, tava nova, era um oba-oba, tava cabelo alinhado, mas nunca fui muito de conseguir cuidar sozinha do meu cabelo, né? Porque eu tenho realmente muito cabelo. E, inclusive, para lavar o cabelo, eu fazia pacotes no salão. Então, de tempos em tempos, eu ia no salão para lavar, para escovar e tal. E isso daí acabava mantendo um pouquinho mais a progressiva. Era onde eu conseguia segurar
o máximo. Tinha época que eu falava assim, nossa, eu não quero fazer a progressiva agora, porque aí eu ia com mais frequência ao salão, fazia muita hidratação, eu sempre hidratei muito cabelo, apesar de fazer umas coisas, eu hidratava o cabelo. Mas para segurar mais, um pouquinho mais tempo aquela progressiva para diminuir essa ida. E evitar de chegar naquele desconforto. Exatamente. Mas aí foram alguns anos nesse desconforto. É muito complicado isso. Eu, quando fazia progressiva, eu tinha 3 estágios de humor, né? O primeiro, eu odiava. É mesmo? Logo que eu fazia, porque eu nunca gostei de cabelo sem volume. Isso é muito louco, né? Muito louco. Eu tenho um cliente que já fez transição capilar comigo, que chegou e me disse, mas o meu cabelo é ondulado. Naturalmente ondulado. Ah, que bom. Hoje eu faço progressiva, escovo e babyliss. Aí a gente para e pensa, mas o seu cabelo naturalmente já é assim. Por que você tem que passar por todo esse processo? E muitas vezes a própria cliente não tem noção disso, do que ela tá fazendo, né? Sim. Que ela tá saindo e voltando. Saindo do ondulado e voltando e tendo que passar por uma série de processos. Sim. Então, no meu caso, eu tinha 3 estágios de humor. Quando eu acabava de fazer, eu odiava, porque tirava todo o volume do meu cabelo. Ficava aquele cabelo bem chapado. E no segundo mês eu gostava, porque já tava nascendo um pouquinho, né, da raiz. Já deixava assim, um pouquinho mais alto, que era mais o que eu odiava. Pois é. E aí, quando no terceiro mês pro quarto, aí já incomodava, porque dizia que o cabelo precisava de química, né? Pois Pra poder ficar bom. É como se fosse uma droga que ele precisava, né? Então, e a gente segue esse caminho, né? Hoje em dia a gente já sabe informações científicas, né? Que explicam. Não é que o cabelo precisa de química, na verdade, é que você, ao fazer muitos procedimentos de progressiva, por exemplo, onde você traciona muito o cabelo e onde você, para escovar, para pranchar, e onde o produto é depositado de uma forma bem abundante, assim, no couro cabeludo ou próximo dele, você danifica o seu bulbo capilar. E aí, é como se ele ficar doente, o bulbo capilar fica doente. Entendo. E um bulbo capilar doente, ele produz um fio de cabelo com sequelas. Então, o seu cabelo, aquele primeiro cabelo, ele não nascia bonito, não era porque o seu cabelo estava dependente da química. Porque você concorda que aquele cabelo meio que não sabia o que era química? Exatamente. Ele nascia daquele jeito, nasce até hoje, né, quem faz transição capilar, por conta dos danos que você fez no seu bulbo capilar. Que a gente acha que é só depois do couro cabeludo, não, tem o antes. Porque o produto, ele permeia, né? Pele o nosso couro cabeludo, então ele absorve e tem aí um dano bem sério que é feito. E aí vai dar raiz às pontas, né? Porque tem aquelas pontinhas duplas, vai surgindo essas coisas no meio, não vão? Na verdade, a ponta dupla é um movimento natural do nosso cabelo. Tá. Por isso que a gente precisa, mesmo querendo que o cabelo cresça, a gente precisa cortar de vez em quando. Sim, porque senão essa ponta dupla, ela acaba, né, vindo pro comprimento do cabelo e aí, enfim. Mas não é que o nosso cabelo é dependente de química, Entendo. é que a gente que danificou a ponto de o fio ficar com sequelas. Que loucura. Que é o que o pessoal chama de scab hair, né? Que é esse primeiro cabelo que nasce quando você decide fazer a transição capilar. Caramba. E é aí que a gente entra. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí você, depois de todo esse sofrimento... E nesse tempo você já trabalhava? Já. Como era essa relação entre... Você fazia mesmo para se pôr mais adequada, digamos assim? Na verdade, não parecer muito fora do padrão. Tá. Porque... Se bem que isso fala muito da gente, né? A gente que se impõe, né? Se a gente quer estar naquele lugar, independente de como nós estejamos, a gente que vai ditar isso. Sim. Mas nova... E pra saber disso, exatamente, sabe? A gente tá novo, né? Um monte de gente falando um monte de coisa, ditando um monte de regra, e você só quer seguir o barco. Você só quer menos trabalho, Menos trabalho, exatamente. Era isso. Eu queria menos trabalho. Então, eu me sentia dentro da sociedade, sabe? E não fora.
Não parecia que eu estava sendo, sabe, a excluída. Sim. Então, eu me sentia como se eu fazendo aquilo, eu estava mais no meio, dentro daquele meio, daquele grupo. Era na faculdade, era no escritório, era, sabe? Como se eu estivesse dentro realmente daquele grupo. E aos poucos a gente vai vendo que não tem nada a ver, né? Exato. Porque, na verdade, o trabalho que a gente não quer lidar não é nem o trabalho de lidar com o cabelo. Pra lavar, pra finalizar Sim, sim. e tudo, não. O trabalho que a gente evita lidar é em relação às outras pessoas, ao padrão que a gente acha que tem que tem que seguir. encaixar. Exatamente. Uhum. Então, o que eu vou responder quando alguém me falar alguma coisa? Ou o que eu vou fazer quando alguém olhar pra mim de um jeito? Sim. Ou de outro. Então, eu acho que é mais isso que hoje em dia a gente tenta ser mais leve. Sair Soltar, fora, né? Sair soltar, fora liberar. disso. Enfim. Uhum. Mas esse conceito de que somos nós, que nós vamos conversar mais pra frente, também é super válido. Sim. E aí já trabalhava, e a decisão? Já trabalhava. Voltamos aqui pra decisão de passar pela transição capilar. Transição. Então, quando eu decidi foi justamente num momento que eu falei assim, cara, será que eu tô disposta de novo a passar por isso, pela dor de cabeça, pelo enjoo, ficar trocando... comprimidinho já não tomava. Foi só uma vez. Mas trocar almofada, trocar fronha, ficar sentindo aquele cheiro por uma semana, porque entranha aquele cheiro, cara. Eu não sei se as pessoas são assim, mas entranhava em mim. Então, até eu liberar aquele cheiro de mim mesmo, sabe? Que tava ali, pertinho, demorava mais ou menos uma semana. E aí, foi um dia, assim, de reflexão. Eu fiquei bem reflexiva naquele dia. E aí, eu pensei, cara, não. Aí, fui na internet, procurei lugares aqui em Santos que poderiam tratar ou me orientar como que eu poderia cortar o cabelo, porque Paula, eu sou tão alienada a muitas informações que eu nem sabia de transição capilar. Para mim, eu pensei assim, cara, eu acho que eu vou cortar o cabelo. Tô tão decidida, eu acho que eu vou cortar o cabelo. E aí, naquela semana, eu tinha conseguido uma profissional, tinha trocado mensagem com ela e ela me deixou super... Confiante. Confiante, exatamente, confiante. Contei basicamente minha história, mostrei como que tava a raiz, eu ainda tava com o cabelo alisado aqui, pra cá e aqui. Eram uns 4 meses, né? Não, minha filha, eu já tava em 6, ou seja, meu cabelo já devia estar... metade. Metade, exatamente. Já era o quê? Uma transição, que eu não sabia que eu já estava fazendo. Sim, sim. Né? Eu já estava com era muita raiz. E aí, eu falei, não, combinado. Marquei e fui cortar meu cabelo nesse exato dia. À noite, era a festa do meu sobrinho. Ninguém sabia. Meu marido não sabia, uma coisa que eu não contei para ele. E aí, eu tinha feito isso de manhã, passei pela transição, pelo salão, cortei o cabelo. Quando chegou na festa... Não, engraçado que as pessoas só me viam de frente e achavam que o meu cabelo estava preso. Eu dificilmente usava cabelo preso, mas achavam que o meu cabelo estava preso. E eu andando e tal, daqui a pouco um veio falar, outro veio falar. Isso na festa? Isso na festa. Tá. E aí, nossa, eu achava que o cabelo estava preso, jura que tu cortou o cabelo? Aí foi aquela coisa, né? Porque eu tava com o cabelo meio alisado aqui, porque o que ficou foi a raiz, aqueles dedos. Eu fiquei só com uma franjinha mais alisada, né? Sim. Porque senão tava meio desinforme, sabe? E aí, eu fiquei com uma franjinha assim, mas um mês depois eu fui lá e terminei de cortar a franja, então ficou... Ou seja, como que eu cortei o cabelo? Gente, uma coisa que, pra mim... Foi doloroso durante anos, quando na minha infância minha mãe cortava meu cabelo Joãozinho. O meu cabelo foi quase Joãozinho. Tu fez de novo. Eu fiz de novo. E eu super me reconheci. Olha só. Quando eu olhei no espelho, sabe? Quando eu cortei, que eu vi aquele cabelo, tava totalmente curto. Só não tava aquele retinho assim do Joãozinho, sabe? Aquele cabelo retinho assim. Ele tava aqui assim, não tinha altura, não dava pra prender, não dava pra fazer nada. Ou seja, ele tava muito curto. E eu tava com o cabelo meio aqui nas costas. E, você fez o que a gente chama de Big Shop, né? O grande corte. Exatamente, então foi isso. Porque esses nomes todos desconheço total.
Mas é isso. E aí cheguei lá e falei, cara, quando eu olhei no espelho, eu não sei por que que eu não chorei, né? Porque eu tenho sido depois dos 40 aí, eu tenho sido meio manteiga derretida. Mas não sei por que que eu não chorei. Porque quando eu olhei no espelho, eu falei assim, cara, eu tô me reconhecendo. Algo que pra você, ou algo que você tinha certeza que ia dar ruim, Que ia dar ruim. baseado na sua história, baseado em tudo que você passou neste intervalo da sua infância até esse momento que você cortou, foi algo que te deu muito bom, né? Que deu muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo, porque eu não me arrependi em momento nenhum. Talvez possa ter sido um gatilho que serviu pra zerar tudo que tivesse acontecido nesse meio tempo. Tipo assim, é como se Deus tivesse falado assim, ó, tô te colocando uma prova aqui. E você vai passar por ela, sem eu saber. Sempre é. Sem eu saber. Sim, muitas vezes. Pois é. E olha, foi uma prova maravilhosa, porque quando eu falo eu me reconheci, por que que eu falo isso? Uhum. Porque eu não sou muito de me maquiar, tal. Vocês estão me vendo aqui meio pálida. E quando eu me maquio, quando eu não, né? Porque eu faço uma coisinha muito básica, mas quando eu ia, porque hoje eu já conheci também uma pessoa muito querida, mas quando eu me maquiava com um profissional, cara, eu já fiz, já aconteceu algumas vezes comigo, vocês podem até rir, falar, menina louca, né? Mas não, sabe aquele momento que você vai ao banheiro? Eu ia ao banheiro não pra ficar me olhando, porque eu nunca fui assim também, né? Mas eu ia ao banheiro e quando passava no espelho, eu meio que tipo, era Passava tipo isso. Assim, você falou, Alguém passou aí? era eu. Quase. Sou Paula, eu. juro. Pra ti que era assim, eu não me sentia eu. Eu falava, gente, a pessoa. Quando eu terminava a maquiagem, eu olhava, ok, é assim que tem que ficar maquiada? Tá, beleza, ok. Mas várias vezes, assim, umas 3 ou 4 vezes que na antiguidade, né? Quando eu fazia a maquiagem, ou da formatura, por exemplo, a última, vou falar pela formatura. Porque isso também já passou, tá, gente? Porque a princesa que se casou, foi casamento mesmo ou foi renovação de votos? Não, casamento. Casamento mesmo. Mas tipo renovação de votos. E ficou incrível. Por isso que eu falei, hoje eu tenho uma pessoa que né, te entende. que me entende, fala isso aqui, isso ali. Porque antigamente não, eu realmente não me reconhecia. Quando eu falo não me reconhecer, era exatamente isso. Quando eu cortei o cabelo, que eu me olhei no espelho, que eu falei assim, cara, eu tô me vendo. Tipo assim, eu me reconheci, eu me vi ali naquele outro lado, sabe? Uhum. Coisa que eu poderia ter olhado e falar, que merleca que eu fiz. Você entende? Mas não. Foi quando eu penso hoje, em alguns momentos, foi uma coisa que Deus me colocou em prova e que falou assim, ó, vou te pôr uma prova e você vai passar por ela, sem arranhões. E realmente foram sem arranhões, porque o momento que o meu cabelo foi crescendo, as pessoas foram me vendo, foram me elogiando. Eu não vi pessoas que, de repente, falaram assim, nossa, que louca, cortou o cabelo desse jeito, que não sei. Se falou, eu não ouvi, sabe? Fui meio que cortado, assim, de mim. Então, realmente, foi sem arranhões mesmo. Eu não tô falando balela. Não tô realmente, sendo hipócrita, não tô sendo hipócrita. Eu lembro até uma vez, eu tenho algumas fotos com a minha neta, né? E a Cecília, minha neta, ela nasceu diferente da Júlia em relação ao cabelo, que a Júlia nasceu totalmente careca. A Cecília já cheia de cabelo. E o cabelo dela todo encaracoladinho. Coisa mais linda o cabelo dela. E aí, só que aí aos poucos foram crescendo. Aí eu lembro da Júlia falando assim, ai mãe, à medida que o seu cabelo tá crescendo, o da Cecília também tá crescendo. Então eu tenho algumas fotos que o meu cabelo e o da Cecília crescendo estão iguais. Parecidos, assim, agora tá um pouquinho maior, o da Cecília também tá um pouquinho maior. Então, eu fui tendo também, talvez isso tenha sido até tipo, esquece, se alguém falar alguma coisa, o seu cabelo tá, maravilhoso, tá chegando, tá vindo. O teu cabelo te proporcionou ter memórias com a tua neta. Olha a profundidade disso, gente. Exatamente. Olha a profundidade disso. Porque uma coisa que nós entendemos também e a gente vê muito é essa influência que a gente, depois que faz a transição capilar, passa a ter nos próximos, né? Nas pessoas próximas. A gente nota, né? Não passa despercebido, né? Exatamente. Mas a gente passa a influenciar num sentido muito amplo,
mas é um amplo, assim, gigantesco. Voltando ao processo, não é à toa, né, que se chama-se processo de transição capilar. Sim. Porque se você for parar pra ver, a última coisa que muda é o cabelo. É verdade. A última coisa que muda é o cabelo. Você tem toda a razão. Porque você, dentro desse processo, você tem que lidar com tanta coisa. Claro, o gatilho é o cabelo e o final é o cabelo. Sim. Mas no meio... A princípio, como você falou... é a nossa postura, é o nosso posicionamento. A princípio, você de cara já descobre que você é capaz de se posicionar. Caramba, de fato. Não é? Você já descobre que você é capaz de se posicionar. Então, peraí. Você já descobre que você é capaz de impor um limite. Uhum. Peraí, você não vai falar de mim desse jeito. Você não vai falar do meu cabelo desse jeito. Entende? Verdade. Aí, muitas vezes você olha pra trás ou olha pro lado. Quantas vezes já te disseram coisas sobre você que não era verdade, mas que você se calou? Que você sabia, que você achava que você não tinha força e nem posição pra... Não digo responder no sentido de... agressividade, digamos assim. Sim, né? sim. Mas no sentido de posicionamento. Uhum. Não, o meu limite é aqui, ó. Você fica aí que eu fico aqui. É isso. É assim que eu vejo hoje. Então. Uhum. Em ambientes, em vários ambientes, né? Vários ambientes. Porque uma coisa muito chata, mas que a maioria das vezes acontece, são as críticas que vêm de dentro. Né? Verdade. As que essas são bem... que são as que mais machucam. Exatamente. As que mais machucam. Lá no estúdio eu costumo perguntar para as clientes, assim, quando elas vão pela primeira vez ou coisa do tipo, você é casada? Ah, sou, meu marido. Seu marido te apoia? Apoia. Eu falei, então já estamos aí com mais de metade do caminho andado. Sim. Porque para você ter que lidar com críticas de marido, de pai, de mãe, de filho... de pessoas próximas, essas são as que doem mais. É verdade. Né? É verdade. E aí você também percebe como é a relação. Claro que se você estiver atenta para tudo isso, né? Sim. Mas agora com este podcast você vai entender melhor o que eu tô te dizendo, que a transição capilar, ela não é simplesmente um corte de cabelo, ela é um processo. Assim como o próprio nome diz, e que a última coisa que muda é o cabelo. A sua evolução, o seu amadurecimento, ele é muito presente nesse processo. Então, se você está aí pensando em entrar num processo de transição capilar, ou no meio dele, principalmente no meio dele, para e presta atenção no que tem acontecido aí com você, que você vai se surpreender. Porque é realmente isso que acontece. E aí a gente, né... começa a lidar de outras formas com essas críticas, digamos assim, né? Quando eu só vou falar uma coisinha ali no meio que você comentou. Duas coisas. Tem tempo ainda. Já falou tanta coisa, mas tem tempo Olha, ainda. Obrigada. É porque a gente fala. Gente, o tempo todo assim lá no estúdio. É, assim mesmo. Duas coisas. Meu marido, apesar dele não saber, ele só falou pra mim que se era o que você queria, tá tudo certo. Maravilhoso isso, né? Porque poderia a pessoa que está ali ao seu lado o tempo todo chegar e te falar, pô, que porcaria que tu fez, tal, né? Porque é uma imagem pra ele também. Com certeza. Né? É a imagem, né? E aí, pra mim, tudo ok. E aí, quando uma pessoa da família, não vou citar... falou, nossa, mas por que você não fez daquele jeito que estão fazendo hoje? Que jeito? Então, aí eu fui perguntar, foi por isso que eu fui pesquisar o que era o bendito, como chama? Que você comentou? Antes de fazer o Big corte, Shop. Antes de fazer o Big Shop, faz aí o pré, que vai cortando. A gente vai lembrar a palavra. É o processo de transição que você pode fazer com o Big Shop, que é cortar tudo de uma vez, ou ir cortando aos poucos. Ir cortando aos poucos. Ah, por que você não fez daquele jeito? Só que aí ela falou, por que você não fez daquele jeito? E aí ela falou da transição, aí foi quando eu fui pesquisar e tal. Eu falei, eu nunca quis fazer isso.
Eu tenho paciência pra fazer isso. Não, se a pessoa espera 4 meses já quer alisar, eu vou esperar meu cabelo chegar aqui. Metade com metade, ia ficar pior ainda. Então, exatamente. É exatamente isso. Tem pessoas que vão por esse caminho e tudo bem, tá tudo bem. certo, mas pra mim não rolava, pra mim eu não tinha, não era nem a questão da paciência, era tipo assim, já quer fazer, vambora fazer logo, e pra mim deu muito bem eu pensar desse jeito, poderia de fato ter dado ruim, mas não deu muito certo, então cada um tem que sentir o que quer fazer. Uma coisa muito importante da gente pontuar aqui, é que o nosso podcast, ele é justamente isso, eles são, é um lugar onde você se sente à vontade para expor a tua história, os teus sentimentos, o que foi que você sentiu quando você estava passando pelo processo. A gente não tá aqui para militar, tá, gente? A gente não tá aqui, não, porque tem que cortar o cabelo mesmo, tem que fazer igual a Sandra, e a Sandra que tá certa. Não, de maneira nenhuma. Se você se vê com o seu cabelo alisado, tá tudo bem também, só que, por favor, trate, tá? Porque cabelo alisado, tanto quanto o cabelo natural sem tratamento... não é bonito, também não é legal. A ideia aqui não é isso. A ideia aqui são histórias individuais. Experiências individuais, né? exatamente. Eu também acho. Trazer a beleza disso porque tem muitas pessoas que vão se identificar com você. Porque muitas vezes o que eu tô falando aqui, alguma pessoa pode falar, nossa, eu me sinto assim, eu sinto assim, eu sinto assado. E muitas outras podem... Não, eu não me sinto assim. Então bom, bora pro próximo episódio. Exatamente. Só pra pontuar. Zero militância aqui, tá? Todas nós somos muito bem-vindas, inclusive. Verdade. Fizemos o relaxamento, o alisamento. E depois essa questão... O grande corte. Essa questão da tua neta. Cecília. Eu me lembro que... Em alguma das nossas conversas lá no estúdio, houve muito a gente conversou muito sobre a questão até como você é uma empresária, você transita por vários ambientes, né? Sim. Você acaba, desde como a tua empresa, ela é uma empresa que lida com pessoas, inclusive de outras nacionalidades, você transita ali por vários lugares, desde reuniões online, reuniões com diretores financeiros, ou até com gerente de banco, vendedores, gerente de banco, enfim, são vários lugares. Como que você se sente? Como que você se sentia? Porque eu perguntei quando você falou que alisava o cabelo, se você já trabalhava, você falou que sim. Como que era mais ou menos os olhares para você, ou a sua sensação mesmo, antes e agora, com o seu cabelo natural? Então, nesses ambientes. Quando eu alisava ainda o cabelo, quando eu tinha o cabelo com progressiva, eu trabalhava em empresas que não eram minhas. Certo. Mas aí, eu estava dentro do ambiente que todo mundo estava, porque todo mundo era. Não tinha uma pessoa, então todo mundo era igual, sabe? Todo mundo alisado. Todo mundo alisado, então... A gente estava num ambiente seguro, sim, né? Porque você não estava fora da caixa. Você estava dentro daquela caixa, né? Aí depois, eu vou confessar que realmente, em alguns momentos eu fiquei com um pouquinho de dúvida. Ai, será que vão me ver diferente? Será que... Vão colocar em xeque o meu profissionalismo, exatamente. Talvez? Ou então, tipo, nossa, será que se ela fosse alisada seria diferente? Sei lá, qualquer coisa parecida, sabe? Porque surge um monte de coisa, né? E aí eu vi que não. Porque as pessoas... eu lembro de uma reunião que eu fiz, inclusive, com uma gerente de banco, e aí ela falou... Ela já tinha ido na empresa, já tinha conversado comigo, já tinha me visto, que eu já estava, né? Já tinha alguns anos que eu já estava de cabelo assim. E aí, depois... Aí ela já me conhecia e tal. E aí, quando ela foi me apresentar uma outra pessoa lá de relacionamento no banco, e aí a gente fez uma reunião online, que ela precisava me mostrar um produto e tal. E aí foram 3 pessoas, assim, mais ela, assim, de cantinho, né? Porque a reunião era com essas outras pessoas. Eu lembro, assim, das pessoas, nossa, que linda! Tipo, já foi abrindo assim, sabe? Não tinha uma... Não teve, tipo... Um torcer de bico. E a questão, eu não tava nem com esse foco, não tava nem pensando nisso. Mas quando abriu a imagem, a pessoa já foi falando assim, né? Nossa, que linda! Então...
flui até melhor, vamos dizer assim. Porque eu acho que foi sincero, porque logo de cara a pessoa não ia abrir um sorriso e falar, ai, que linda, Sim. né? Ia, sei lá, uma carinha de espanto. A gente nota essas coisas, né? A gente, né? Mas outra reunião também com outras pessoas, eu super desconfortável antes de abrir a tela, e quando abro a pessoa, oi, tudo bem? Então falando assim, realmente, para mim foi muito tranquilo. Foi, apesar de, em alguns momentos, eu estar naquela Tá um pouco retraída. Retraída, exatamente, mas... Sem entender o que poderia acontecer. Exatamente. Mas depois aí eu falei, cara, abraça essa causa, mano. Mano, assim. É desse jeito. Então vai rolar desse jeito, e é isso que me deixa firme, de fato, sabe? Em saber que eu fiz a escolha certa. E que realmente eu não... Cara, sabe o que é você não passar dor de cabeça durante 5 dias, e eu que era uma pessoa que já respeitava muito a minha alimentação, e eu falava, eu já respeito a minha alimentação até aqui, e o que eu, ainda falta, o que eu tô colocando aqui na minha cabeça, o que tá entrando aqui, sabe, eu ficava com essa neura, assim, pensando o tempo todo, e isso foi um dos starts também, quando eu decidi falar, você vai querer realmente passar por mais uma vez por isso? Aí eu dei esse corte, passou todo esse filme, eu pensando na minha alimentação, que eu estava uma pessoa mais saudável, me sentia mais saudável, mas ainda assim ainda fazia uma coisa que para mim me prejudicava. Porque pode não prejudicar outras pessoas do jeito que me prejudicava, né? Sim, mas a mim realmente me prejudicava. Então... foi quando eu realmente fiz aquele corte, e aquele corte da química, né? Tá. E aí, depois, a empresa, as reuniões, aí foi tudo surgindo. Não, você fez a coisa certa, sabe? Parecia que qualquer pessoa que vinha aqui olhava pra mim e falava, que linda. Aí eu pensava, eu fiz a coisa certa. Aí outra, legal, eu fiz a coisa certa. Se tornou até um cartão de visita pra você, né? Ai, menina, Como assim, ai, menina, não entendi. É bom ou não é? Não, é bom, mas uma coisa que a gente já conversou algumas vezes, eu não sei se tá ali na pauta, se eu vou antecipar. Não, bora. Mas eu sempre fui uma pessoa que não quis muito chamar a atenção, né? Aí a pessoa vai e tem esse cabelo aqui enorme. Que aparece antes de todo mundo. De todo mundo, né? o cabelo chega primeiro. O cabelo chega primeiro. E aí, os elogios, né? Uma coisa que eu não tinha isso na minha vida, sabe? Assim, ai, nossa, você é bonita, ou você é isso, ou você é aquilo. Pra mim, mas por mim mesmo, eu já era uma pessoa mais segura, assim, sabe? Dá pra ficar atrás? Eu vou ficar atrás, sabe esse negócio? Dá pra esconder ali no cantinho? Eu ficava escondidinha no cantinho. E quando você sai na rua, que alguém fala, nossa, que cabelo lindo. Esses dias... Não, tem uns 15 dias, mais ou menos. Eu não contei isso para vocês. Eu tinha ido ali no mercado de peixe, na Ponta da Praia. Aquele mercado novo. Sim. E aí, na verdade, eu ia comprar água de coco, que fica ao lado do mercado de peixe. Tem um local ali que eu sempre gosto de comprar água de coco ali. E aí, parei o carro lá no lugarzinho que tinha ali para parar. Passei por dentro do mercado de peixe, assim, porque a rua estava meio obstruída, porque dá para você fazer uma reta assim e sair, cortar, né? O caminho. E aí cortei. Cara, eu não só ouvi a moça falando, como elas continuaram falando, sabe? Tipo assim, nossa, que lindo o cabelo dela. E depois, sabe? E elas não falaram baixo, porque eu escutei e depois ela ficou... E continuaram falando, quando eu falei continuaram falando, é porque, nossa, já pensou se meu cabelo fosse desse jeito? E na volta eu fiz o mesmo caminho, porque a rua estava obstruída. Sim. Ela chegou, porque quando eu fui, é como se eu não tivesse ouvido, eu segui, dei um sorrisinho, né? Então, na volta, elas estavam no mesmo lugar, que elas estavam trabalhando em alguma barraca lá, que são várias, né? Estavam ali, aí na volta elas falaram, nossa, parabéns, muito linda você. E aí, tipo,
eu falo, cara, realmente, então esses elogios, essas coisas pra mim, apesar de ter alguns anos já, eu não me sinto à vontade. Sabe essa questão do... E vem o tempo todo esse negócio de elogio. E você sabe por que que você... Não exatamente por quê, porque eu imagino que deva ter sido um fato aí, ou vários fatos na tua vida, que te fizeram adotar esta posição, essa postura de... né, retrair quanto menos, quanto menor, quanto mais igual, quanto mais escondida, melhor. E essa sensação pra você, hoje, tendo a sensação contrária, porque antes você tinha uma sensação de se esconder. Sim. Agora não, agora você não tem nem como, né, amiga? Se não, pois é, por isso que eu falo, uma pessoa que sempre esteve lá guardadinha, hoje tem esse cabelo aqui. Exatamente, você não tem nem como. E como que é pra você? Como que tem sido pra você esse... É porque é um choque, né? Total. Você sai de um lugar e se coloca no outro, que não é ruim aos olhos gerais, não é ruim. Mas você consegue definir mais ou menos como você se sente em relação a isso? Hoje, aceitação total. Eu me aceito, né? Uma coisa que possivelmente eu não me aceitava, porque eu alisava o cabelo. Eu digo Sandra, mais uma vez, gente, por favor. Eu não me aceitava, porque eu alisava meu cabelo. Então... Eu acho, amiga, real, eu acho que, na verdade, esse lance da gente não se aceitar, ele é muito profundo para ser definido como o alisamento somente, né? Porque... Na época, pelo menos comigo, eu passei a alisar o cabelo, eu nem pensava em alisar o cabelo, eu passei a alisar um dia que eu fui no salão de um irmão da minha amiga... Fui, sei lá, buscar o quê lá, qualquer coisa, e ele olhou pra mim e falou, vamos alisar? Vamos fazer uma escova no seu cabelo? Mas ele não tá, na minha visão, ele não tava dizendo, você vai ficar mais bonita, tipo, custa tanto, né? Tipo, ele é profissional, sim, ele vive disso. Claro. Então, ele precisa me convencer a fazer uma escova. E dali eu comecei, então, na minha cabeça eu não busquei isso. Mas eu penso que é um pouco raso, sabe? O alisar o cabelo, definir que você não se aceita. Porque tem uma série, né, de outras coisas. Não, e aí eu já fiz essa reflexão. Mas, aí, sabe pra onde que eu volto? Pro meu cabelo Joãozinho. Tipo, sei lá, 9, 10, 11 anos de idade. Me volto pra lá e tipo, querendo evitar esta situação, na verdade, entendi. Inclusive quando estava alisada. Por isso que eu falo aceitação. Tá. Me vem essa palavra aceitar-me por esse motivo, porque quando eu pensava assim, me remete àquela imagem, sabe? Entendi. De eu ficar escondida, sair do salão, amanhã eu tenho aula. Como que eu vou chegar na escola? Então, eu queria estar com uma toalha na cabeça. Aí hoje sai do salão, nossa, eu tenho reunião. Vou sair do salão. Mais ou menos isso. Não, e abrindo mais o cabelo, assim, né? Tipo, calma, vamos segurar essa onda aí. Mas, você entende? Porque é como se fosse naquele período que eu passei de falar assim, como que eu vou chegar em tal lugar com esse cabelo? Apesar de só ter 10 anos, a gente não está tão inserida, principalmente na minha época, na nossa época, não estar tão inserida como as crianças hoje estão, né? Hoje as crianças estão mais inseridas em um monte de coisas, afazeres, vamos dizer assim. Em casa, a gente só ia pra escola e voltava pra casa. Pegava mantinha, dormia à tarde. Exatamente, por isso que eu falo. Não tinha muito o que fazer, vamos dizer assim. Então, a gente só ia pra escola. Mas ainda assim, escola é um lugar, é um ambiente de pertencimento, com certeza. Você entende? Então, você pensa, você já passa aquela semana porque você sabe que você vai cortar o cabelo. Aí, você corta o cabelo, você sai chorando porque você tem que enfrentar um monte de criança no dia seguinte na escola. Criança é cruel, né? Criança é cruel. Eles são sinceros, eles vão falar o que eles estão pensando ali na hora. E você não tem estrutura para segurar aquela sinceridade, né? Mais ou menos. Então, quando eu falo da aceitação, é exatamente porque eu acredito que eu me remetia àquele momento, sabe? E quando eu me libertei, quando eu me olhei no espelho, depois com aquele cabelo super curto, não cortado ainda como o Joãozinho, mas super curto, e eu me reconheci, para mim foi uma libertação. Para mim foi tipo um reconhecimento e uma aceitação.
Ótimo. Essa questão da libertação, pra mim, também foi muito impactante quando eu cortei meu cabelo. Porque pra mim, eu já trabalhava com a beleza. Então, o meu cabelo, eu brinco que o meu cabelo sempre fez o papel dele. Quando eu alisava, ele era um alisado lindo, porque eu andava com produto de tratamento debaixo do braço, né? Sim. Aí, quando eu resolvi fazer a transição capilar, depois, hoje, na minha humilde opinião, o meu cabelo faz muito bem o trabalho dele. Claro, eu cuido, né? Tudo que eu prego pra vocês, eu aplico no meu também, senão não faria sentido. Sim. E aí, quando eu fiz o meu Big Shop, porque eu também não aguentei, eu aguentei 11 meses. Você cortou assim cortei também? bem curtinho. Eu aguentei 11 meses, já contando com o intervalo que eu fazia de 3 em 3, de 4 em 4 meses também. Nossa, bastante Bastante, também, né? Eu aguentei 11 meses e falei, não. Gente, paciência você aguentou zero. muito? Paciência zero. Só que foram 11 meses com o cabelo preso. Rabo de cavalo. E aí eu falei, não, corta. Pelo amor de Deus, cortei. Aí todo mundo... Eu tinha uma amiga que me incentivou muito, tenho ainda, que me incentivou muito a fazer. Ela falou, você vai ver, é uma libertação. Eu falei, amiga, é só um corte de cabelo, pelo amor de Deus. É só um corte de cabelo. E esse corte de cabelo transformou a minha vida. Eu mudei de cidade, de nicho, de carreira. Meu marido casou com uma e ganhou outra. É verdade. Entendeu? Então, como assim, né? Realmente é uma... A gente muitas vezes não mensura os benefícios que isso traz. Mas realmente é uma libertação. É uma libertação. A palavra real é essa. Voltando aqui ao nosso assunto, a questão dos elogios. Você sair de querer se esconder para você ir pro lugar onde você tá no mercado do peixe, você tá na rua, você tá na reunião. Você tá na reunião. Então, você tá desde o mercado do peixe, apesar que o mercado do peixe hoje agora tá chiquérrima, né? Então você tá lá, desde a água de coco perto do mercado do peixe, até as reuniões com seus funcionários ou com seus parceiros de negócio, e você é elogiado a todo tempo. Como que você se sente em relação a isso? Hoje eu aceito, pode vir. Tipo, aceita que dói menos, sabe aquela palavra lá de trás? Eu uso hoje também, aceita que dói menos, sabe? E é bom, faz bem pro ego, né? Com certeza. É tipo você não aceitar um presente, né? Que uma pessoa tá dando gratuitamente, tá dando, né? Eu acho que no começo é como se a gente dissesse, tem certeza? Nossa, o começo foram vários, assim, que eu pensei, essa pessoa deve agradar. Ou então, tipo, a pessoa quer falar uma coisa e fala outra, sabe? Não tem muito disso? As pessoas querem bonitinho, falar... que é o feio arrumado. Exatamente, mais ou menos isso. Mas depois eu falei, cara, relaxa, Sandra, relaxa aí. Essa é linda mesmo. É linda mesmo, deixa pra lá. É mais ou menos isso. E fora o quanto rejuvenesce a gente, né? Nossa, de fato. É a nossa moldura. Quando eu vejo, ou mostro pra alguém, porque eu tenho todas as minhas fotos lá, não excluo mais, não rasgo. Não, inclusive na época eu já tive cabelo aqui alisadinho e tal. Cara, quando olho uma foto minha antigamente, que eu me sentia nova e as pessoas me falavam que eu era nova, quando coloca eu hoje ao lado... Fala, pô, parece ser mais nova do que essa pessoa aqui. Ou seja, realmente rejuvenesce. Exatamente coloca você... Comigo também é assim. Quando eu mostro a minha foto alisada mais a nova. Minha foto de hoje, eu falo, olha, esta foto aqui, ela tem tantos anos, 10, 15, 12 anos, antes dessa. Aí as pessoas olham, nossa... Dá uma bugada, né? Mas essa foto, você está extremamente mais nova do que essa. Eu falo, como pode, né? É verdade. E só um gancho aqui que me veio, não tem idade. Não. Não tem idade. Não pensem, senhoras e senhores, que para se fazer a transição capilar tem idade, não tem idade. Nós temos clientes das mais variadas idades que resolveram passar por esse processo. A gente tem precisamos até trazê-la aqui, a Rosinha, que é a história ali que tem pra contar. Ela é professora. 3 horas, pode. Vamos ter que dobrar esse tempo. Ela é professora e ela cortou o cabelo
e deixou branco. Fez 2 transições. Nossa! E Arrasou. ela deve ter o quê? Ela com certeza tem mais de 60 anos. Olha! Tem mais. E ainda a menina ainda me fez um raspadinho aqui, ó. Que show! Um cut. Maravilhosa. Qualquer dia eu trago ela pra vocês conhecerem. E não tem idade, realmente. Tem crianças. Nós atendemos crianças com Nossa. cabelos alisados que estão fazendo transição Imagina capilar. isso, gente. E é muito louco, Olha. porque elas chegam no nosso estúdio e olha pra uma, ai, o cabelo dela é igual ao meu. Olha pra outra, nossa, tem cabelo assim também. Aí ela olha pra mãe, a mãe com o cabelo alisado, fala, mãe, que dia você vem aqui também? Né? Que dia que você vai lavar o cabelo aqui também? E Loucura, é né? muito legal. top isso. É, muito legal. Então vamos lá pro atendimento no nosso estúdio, para suas experiências lá no nosso estúdio. Porque uma coisa que me chamou muito a atenção da última conversa que nós tivemos foi a questão do cortar o cabelo. Ah, é. Nossa, eu trago uns assuntos assim, né, no meio da conversa. Por que isso que é legal, porque a gente consegue entender os outros sentimentos por trás disso. Isso. Depois eu fico pensando, Sandra, você pode filtrar um pouquinho mais? Não posso. Não pode, porque não senão posso. perde a essência Exatamente. de Com Paula Pode, porque Não aqui é? você pode. Eu disse no primeiro episódio pro Rafa, ele me perguntou o que não pode, o que Com Paula não pode. Aí eu disse, mente fechada. Show. Mente fechada não dá certo. Você me diz uma coisa e eu tenho conhecimento diferente de você sobre esta coisa e eu vou expor e você não quiser nem me ouvir, aí Tudo Com Paula não pode, né? Então você sim, pode devanear aí nos assuntos, porque é nesses devaneios que a gente pega Não, as às vezes é melhores devaneio coisas. mesmo, né? Às vezes a gente tá fala alguma coisa e fala, não, ó, posso te direcionar dessa maneira, né? Eu digo até para um tratamento, alguma coisa que loucura, pode fazer isso, não. Aí você direciona. E realmente eu gosto de falar das coisas, das experiências que eu tenho vivido. Exatamente, por isso que o nosso método de atendimento, ele é diferente. Essa pergunta que eu fiz pra ela no começo, gente, realmente, eu faço lá no estúdio. Conte-me a história do seu cabelo. Você nasceu, e aí? Porque cada detalhe da sua história me permite construir algo personalizado pra você. Muito legal. E ainda, diferente de como a gente trabalhou a vida inteira, o profissional de beleza, é que esta solução personalizada para você não envolve somente seu cabelo. Porque pode levar a solução para outra pessoa, né? Porque nós conseguimos construir, através de um método que nós desenvolvemos, nós conseguimos construir uma solução multidisciplinar. Acabei de colocar este nome. Uma solução multidisciplinar que pode partir do seu cabelo ou pode chegar no seu cabelo. Muito legal. Não, e você usa a experiência de fato, né? Claro. Eu experienciei isso aqui na Sandra. Aí pega uma outra pessoa que tem praticamente alguma coisa parecida, vou jogar essa experiência nesse aqui também. Exatamente. E ao contrário, né? A outra pessoa, olha, eu vou jogar essa experiência aqui na Sandra, vamos ver o que rola. E se a gente não te ouve? Pois é. Como é que uma coisa bem fechada, né? Automática, em série, que não faz... Nossa, tenho tanta coisa pra falar disso. Te traz para crescimento, não faz diferença na sua vida. E aí o nosso propósito, ele é esse, fazer diferença na sua vida. Isso. Tem tanta coisa pra falar sobre isso? Não tem. Talvez dê tempo. Talvez comece. Não, então, você tinha comentado... A questão do atendimento, né? Não, eu vou comentar com vocês o que eu comentei semana passada com Paula, porque aqui a gente realmente visita o salão, faz os tratamentos e tal. E aí eu tava comentando com a Paula, não lembro qual foi o mês, 2, 3 meses atrás, talvez mais, eu dei uma cortadinha no cabelo, né? Eu fiz né? Tirei as pontinhas, tal, que eu achava que tava um pouquinho mais longa e tal. E aí, depois que eu saí do salão, dias depois, eu falei isso pra ela, dias depois me veio assim na cabeça, gente, dias depois, a louca, veio assim, caramba, que legal, a Paula, quando vai cortar o meu cabelo, ela não corta sozinha, ela sempre tá a ajuda da Lu, ou da Débora. As meninas estão sempre ajudando, tipo, segura um lado, segura o outro. E eu já tinha notado em outras vezes, porque como eu frequento bastante lá, e ela corta muitos cabelos,
Em alguns cabelos, não, às vezes ela faz, a maioria das vezes que eu vi, ela fez sozinha. Aí a Paula perguntou, tá, e o que você sentiu? Porque pra mim foi algo que me impactou. A minha cliente percebeu que eu não corto o cabelo dela sozinha. E aí a gente fica preocupada. Sim. Como que isso chegou pra você? Por isso que eu Sim. deixo vocês assim extremamente à vontade, porque é este detalhe que me interessa. Sim. Não é o detalhe somente gostou do corte? Não é que só bom. isso. Mas o que é que este corte impactou na tua vida? Sim. O que isso causou? Aí na hora, como essa informação nunca tinha Como eu tinha chegado, falado aquilo, aí e é engraçado que eu vou falando as coisas, mas eu tenho um sentimento em relação ao que eu tô falando, não, né? Não era nenhuma aleatório. crítica, não era nada disso, né? E aí, quando ela me perguntou, tá, e o que aconteceu? O que você sentiu, tal? E aí eu vi que era muito mais profundo do que eu estava falando. E aí eu fui, né? Eu tive que me expor. E aí eu falei pra Paula o seguinte, que eu me senti querida. Por quê? Porque além dela ser uma excelente profissional, e ela tem outras excelentes profissionais no estúdio dela, ela não precisa cortar o meu cabelo sozinha, que talvez eu tenha um pouquinho mais de volume, então ela precisa de uma ajuda para alguém levantar um pouquinho o lado, para cortar, saber onde ela está cortando. E eu fazendo essa reflexão, eu me senti querida, porque eu pensei assim, eu poderia estar em qualquer um outro lugar e a pessoa, tipo, se a bam do local, fala assim, não, deixa comigo, eu faço tudo sozinha, sabe? Eu consigo, eu faço, eu aconteço. Então eu falei para ela assim, não fala só sobre mim, fala sobre ela, fala sobre o que a profissional tá trazendo para a cliente dela, você entende? Então não é ela sozinha que está fazendo isso. Então isso para mim foi e veio como reflexão e numa conversa me veio isso para falar para ela. E aí eu falei, bom, agora eu vou ter que falar o sentimento. Aí eu vou ter que liberar, que senão, fato. Né? Então... E aí eu acrescento, né, aqui para você que também essa postura envolve outras coisas, envolve o te trazer conforto, o te acolher, porque eu poderia ali tentar me virar sozinha. Só que daí eu ia ter que ter 1 milhão de presilhas, eu ia tentar aprender, cheia de coisinhas tentar aqui, aprender assim. e não conseguir e ficar tensa. E como é que isso ia soar pra você? Porque a gente, você cortando, não só o meu, que isso eu já notei em outras coisas, a gente conversa, a gente né? E você tensa, acredito que você não ia nem soltar uma palavrinha, né? Você entendeu? Ia estar focada ali e tal. E por este motivo, eu me senti, tipo, querida, acolhida e tipo, ela tá me deixando o mais à vontade possível. Uma situação que poderia gerar um desconforto. Você entende? Isso então, é muito louco, é muito legal. E eu já tinha sentido isso, eu já tinha falado isso, quer dizer, não tinha falado isso pra ela, mas aí numa conversa assim, a gente conversando, surgiu isso, eu fui falar pra ela, só que ela meio que se assustou, né, Paula? O que você sentiu? Aí eu falei, amor de Deus. Tá, agora vamos rolar o papo aí, liberar. que eu preciso falar, eu preciso expor meu sentimento. É isso, e é pra isso que a gente tá disponível. Mas é só pra completar, o conforto, te trazer um conforto, porque dali, colocando, vamos supor, você é uma mulher que tem muito cabelo. Gente, ela tem cabelo assim, pra dar e pra vender. Já quando eu alisava também já era assim. Né? Do mesmo jeito. Então, eu acredito que você já deva ter passado por alguma dessas sensações de progressiva, por exemplo. O profissional tá lá fazendo no meio... e tem momentos da vida da gente que a gente não consegue disfarçar. Nós somos profissionais, nós não somos máquinas, né? Nós somos pessoas. Claro, com certeza. E muitas vezes num precisar, numa necessidade de valores, de trabalho, né? Numa situação aí desse profissional, ele pegou o seu cabelo para fazer, às vezes sem conhecer, né? Sem pegar, porque não houve uma conversa prévia, uma avaliação, uma anamnese, exatamente, bem feita. Onde a mentalidade desse profissional também não aceita perder este tempo com a cliente, que não é uma perda de tempo, é um investimento. Profissionais, falaremos ainda sobre isso. Vocês não perdem por esperar.
Então, e aí acabou que se embolou no meio do caminho. Sim. Isso é algo que para nós é muito sério. Sim. Quem tem que ter a surpresa do atendimento ao final são vocês, não os profissionais. O nosso atendimento ele tem que estar do começo até o fim estruturado. Sim. E estruturado previamente para que as situações sejam ali administradas de uma maneira que o seu conforto seja priorizado. E no seu caso, é justamente isso. Por quê? Eu acredito que você também viu isso, que o meu comportamento ali, no sentido de trazer leveza para aquele processo, também é o comportamento das meninas. Sim, total, né? Nossa, então fico não muito tem à vontade. ninguém tenso ali em cima de você. Não, segura aí, porque ela tem muito cabelo, pelo amor de Deus, segura, menina! Não, é algo que para nós é muito tranquilo, porque eu não tenho a mesma quantidade de cabelo que você, mas a Débora tem, né? A Lu tá no meio de nós duas, a Ellen também. Então, ali é algo que para nós é natural. Sim. Né? É natural. Não é algo que... É algo que a gente já prevê. Sim. É como se eu dissesse assim, eu vou cansar no meio. Então, por que eu não vou pedir ajuda? Sim, né? De fato. E outra, vou fazer você se cansar e ficar tensa, porque dali de um tempo que eu ia demorar pra cortar, eu vou demorar 3 tempos, 4 tempos, né? Sim. E mais ainda, quando a gente faz isso e traz as profissionais em volta, ali você tá sentada, mas o que nós estamos fazendo? O que eu tô fazendo com as profissionais? O que eu tô fazendo com as minhas alunas? Sim. O que eu tô fazendo com as pessoas que estão ali em estágio no nosso estúdio, em curso VIP? Tô ensinando. Que legal. Tô ensinando. Isso daí é maravilhoso. E eu tenho essa visão. Eu tenho essa visão de que nada é maçante, né? Poxa, ela tá me trazendo para ver... Olha, de repente, se eu for cortar o cabelo da Sandra, eu já tenho a ideia de como fazer, né? As meninas lá, por exemplo. Exatamente. Hoje a Paula vai falar para uma das meninas cortar o cabelo. Ela vai ter mais ou menos o seu perfil para cortar o meu cabelo, você entende? Com certeza. E aí a sua confiança rola, né? Rola, total. Nossa, eu não vou pedir para fulano de tal cortar meu cabelo. Não, para mim é tranquilo. Tudo igual. Uhum. Tanto que quando eu vou marcar os meus horários sempre sem preferência. Sem preferência. Sempre. Profissionais do meu Brasil varonil. Você que trabalha das 8 da manhã à meia-noite, porque não quer contratar um assistente e passar tudo que você sabe. Atentem-se a esse depoimento. Uhum. Porque é uma questão de mentalidade. Mentalidade. E eu acredito, Sam, que não há como... É simplesmente zero a possibilidade de um profissional convencional que trabalhou a vida inteira, assim como eu, trabalhei muitos anos fazendo progressiva, fazendo relaxamento e tal, migrar para o atendimento de cabelos naturais sem mudar a mentalidade. Não existe. Não tem condição. Total. Até porque antes eram todas do mesmo jeito, agora é uma completamente diferente da outra. É técnica pura e estudo em desenvolvimento, enfim. É sobre isso. É sobre isso. Olha, eu falei pra você que ia render isso aqui? Não é? Ia render. Não, tá... Estamos ali no tempo ainda. Estamos ali. O que além disso, eu coloquei aqui, né, essa questão de cortar o cabelo, a questão da ajuda de outros profissionais. E acredito como você... Não vou nem responder, eu já ia responder a pergunta. Eu quero que você me diga o que é para você nos ter à sua disposição. Porque assim, como você falou, os seus atendimentos são sem preferência. São sempre. Então, se a Paula está em São Paulo, se a Paula está no Rio, se a Paula está não sei na onde, você não fica sem atendimento. Você nem sabe. Se você chegar lá, cadê a Paula? Tá aí, vamos tomar um café para conversar. Você já me procura para outra coisa. Sim, né? Exato. Não pro atendimento. Exatamente. Como que você vê porque isso é um novo caminho do mercado, né? Porque antes, quando você frequentava os salões convencionais, você procurava um profissional exatamente. Exatamente. Não, para mim é maravilhoso, porque... Na verdade, a pergunta foi, desculpa. Eu tava indo pra pergunta. Tá, eu que viajei aqui. Como que você se sente em sempre ter profissionais à sua disposição? É uma coisa muito louca ainda, né? Até eu agora ouvindo isso, eu tenho um profissional à minha disposição, tipo, né? Mas não, vou te contar outra coisinha agora. Sempre tem alguma coisinha, gente.
Outro dia eu fui marcar, porque eu tenho o aplicativo da Paula. Entendeu? Tudo assim agora. E aí, eu fui marcar e na minha concepção ali, eu não tinha conseguido marcar. Aí eu enviei uma mensagem no particular de vocês. No WhatsApp do estúdio. Isso. E aí, eu acho que Débora logo prontamente respondeu, porque eu achava que eu tinha marcado, mas eu recebi uma mensagem que eu não tinha marcado. E aí, Débora falou, não, Sam, tá marcado. Mas ainda assim, eu fui pro estúdio, sem saber, porque eu não tinha visto a mensagem que ela tinha respondido que tava tudo ok. Eu falei, eu vou tentar, né? E aí, chego lá, eu tinha a profissional disponível. E aí, tipo, se eu não conseguisse fazer o tratamento completo que eu queria, eu ia fazer uma coisa, mas eu não ia sair sem lavar o cabelo, você entende? Então, essa disposição e essa disponibilidade, para mim é maravilhoso. Perfeito. Porque às vezes eu não tenho tempo mesmo, sabe? Às vezes eu preciso a parte da manhã voa, né, gente? A gente acorda quando vai ver já é meio-dia, já é 2 horas e o tempo vai passando. Então, ter realmente esse tempo disponível, para mim, é maravilhoso. Isso entra na parte onde antes a gente falava, eu tenho que ir no salão hoje fazer uma escova. E aí você entrava... Como eu usei essa palavra, gente? Essa frase? Você entrava, lavava, secava, escovando e estava pronta. E aí, hoje em dia, quem tem cabelo natural, muitas vezes não tem essa consciência. Mas sim, você pode ir ao nosso estúdio, chegar, lavar, secar, finalizado e ir embora. Né? Um serviço que você tem aí em menos de 1 hora, principalmente quando a gente tem mais de uma profissional disponível, quando não, o cabelo da Sandra, que tem bastante, gira em torno de 1 hora, mas que economiza bastante, né? Não, bastante mesmo. Mas também por isso que você tem independência com o teu cabelo, né? Sim. Você consegue ter uma independência em todas as situações da sua vida. Não, e não ficar naquela, caramba, não consegui lavar o cabelo hoje, o que eu vou fazer? Sabe, essa questão não existe mais pra mim. E era o que, quando eu me tornei cacheada, antes de conhecer você e o estúdio, eu tava ainda nessa. Apesar de eu ter me tornado cacheada, eu ainda estava um pouquinho presa nos conceitos de alisada salão. De salão. Exatamente, no conceito de salão, que era, caramba, hoje eu tenho que marcar, aí esquece, porque a pessoa tem o dia lá, esquece, já era, né? O dia passou, você vai ligar, vai ter daqui a 2 dias um horário. Sim. E hoje eu não uma tenho coisa que mais me isso. veio à mente agora nessa questão da independência são as suas viagens. Porque a pessoa viaja, viu, meu povo? Daqui a pouco ela vai montar um Instagram de dicas de viagem. Porque eu já tenho um monte salva lá, ó, que ela me passa. E são viagens muitas vezes curtas, né, amiga? Sempre final de semana. Pra dar uma espairecida e tudo. É o que dá. E aí essa questão do conceito de antigamente, Sim. né? Eu não vou entrar na piscina porque eu vou ter que finalizar meu cabelo novamente. Sim. Ou, eu não vou entrar na piscina, ou no mar, ou onde quer que seja, porque eu fiz uma escova, então eu não posso. Sim. Né? Então, isso tudo também já caiu por terra. Já caiu por terra. E com as novidades, né, que Paula sempre traz, nossa, isso daí é maravilhoso, porque me deixa mais à vontade. Segura também. E à vontade. Exatamente. Essa assistência, né, que a gente deixa em aberto para vocês. Algumas ainda têm um pouquinho de receio de aproveitar, mas quem aproveita se dá muito bem. Muito bem. Vou contar aqui rapidinho, até porque a gente tá já em cima da hora, mas tinha uma coisa para falar. Nós trocando ideias, como a gente sempre fala, ela expôs para mim que estava com essa dificuldade, né? Em um momento... Esteve no estúdio com a nossa profissional penteadista, fez uma trança para viajar. Para não ter que mexer no cabelo para viajar. Não ter que mexer. Né? Então, podia entrar, sair da piscina e a trança tava lá. É uma opção, porque daí você tem vários visuais. Sim. Muda o visual da viagem e muda o visual do cabelo, né? Exato. Porém, tem momentos que você não quer ter que se transformar para viajar, sim, né? Sim. E, infelizmente, essa história vai ter que ficar para um outro episódio, parte 2, Sandra Serafim. Porque a pessoa fala, né? Que é resumindo, ela decidiu colocar cabelo para viajar. Foi uma tour, gente. Foi uma tour. Mas, trocando ideias sobre isso...
por causa da assistência que nós damos a vocês, nós chegamos à seguinte conclusão. Sandra, você já vem no salão para lavar e finalizar, nem que seja, lavar e tratar o seu cabelo antes da viagem. Imediatamente antes. Vai viajar na sexta-noite? Geralmente na sexta de manhã ela tá conosco. Então, o que nós vamos fazer na sua próxima viagem? Nós vamos finalizar o seu cabelo apenas com o nosso produto Strange, que é um finalizador que não sai na água. Loucura isso, né, gente? Esse finalizador, ele não sai na água. Ele só sai quando você lava o seu cabelo com shampoo. Gente. Então, se você for ao mar, à piscina, você pode e aplica. Ele serve para proteger, inclusive, que ele é um finalizador de proteção, ó, Protective. E então você pode entrar e sair da água quantas vezes você quiser, que ele só vai sair quando você lavar com shampoo. Então nós decidimos isso, né, Sam? Sim. Ela vai ao... Pra testar. Então não testou ainda porque não foi viajar. Alô, Francisco. Marido, gente, pra levar pra viajar. Então nós vamos fazer isso, nós vamos lavar e nós vamos finalizar apenas com esse. Porque a ideia é que você, se tiver que entrar numa piscina, você entre, saia e não faça nada com o seu cabelo. No máximo, desembaraçar e passar os dedos e deixar ele ali. Por quê? Porque o creme ainda estará lá. Sim. Né? Sim. Então, isso trouxe uma solução para a vida dela através da nossa ali assistência, que é permanente. Muito para legal. as nossas clientes. Não é só o momento que ela está ali, sim, todos que ela vive, onde a gente pode contribuir, né? Então, sim. Linha Paula Oliveira Concept é a melhor que temos. E leva para viagem somente o Repair Fluid. Exatamente, porque a viagem é curta, você não vai precisar nem levar o shampoo e condicionador, porque você não vai precisar lavar. Então, esse aqui, o Repair Fluid, você leva quando ele estiver seco, só borrifa, ajeita e tá pronta. Prontíssima. É sobre isso. É sobre isso. Sandra também utiliza os nossos produtos em casa. Claro. É óbvio. É uma manutenção. É uma manutenção. Importante, inclusive, para manter o seu cabelo da melhor forma possível. E aí, para nós finalizarmos, eu gostaria, meu amor, que você deixasse mensagens para duas personas, digamos assim. Duas personas, nossas amigas. Primeira persona, quem está pensando em entrar no processo de transição capilar? Que recado você deixaria? Olha, seja primeiramente muito sincero com você. Eu fiz um processo de análise. Eu estava me sentindo muito à vontade para fazer a minha transição, naquele momento. Transição do alisamento para o cacheado. E confiei muito nisso. Então, confia. Você não está sozinha, porque tem profissionais. Nós temos uma profissional maravilhosa que nos atende aqui e te deixa muito à vontade. E vai te explicar um monte de coisa. Então, primeiro, procure um bom profissional. Microfone, amiga. Primeiro, procure um bom profissional e confie no processo. Cara, confia no processo, que se você estiver disposta, vai rolar. Com certeza. Confie no processo. Isso é um ótimo conselho. Procure um profissional e confie no processo. Porque não se preocupe que se você não gostar ao final, você pode voltar para trás. Você pode alisar de novo. Eu tive essa opção. Com certeza. E melhor, você vai alisar e o seu cabelo vai ficar um cabelo alisado muito melhor do que aquele que você tinha antes da transição. Exatamente, porque ele vai estar um cabelo tratado, ele descansou, enfim. Deu um bom tempo ali, né? Exatamente. Dos relaxamentos, das progressivas. Mas confie no processo, porque eu posso te garantir quase que com 100% que você terá uma grata surpresa ao final. Grata. Já aconteceu, por exemplo, de cliente que fez o processo sozinha e voltou, e retroagiu, voltou. A alisar? A alisar. Clientes não. Cliente sim também. E ali estava com a gente depois que resolveu fazer novamente. Mas um ponto que é comum, um padrão que se repete, é pelo fato dela não ter as técnicas para finalizar um outro tipo de cabelo, que é o cabelo dela. Exato. Né? Então, tá acostumada ali a fazer escova, lavar sempre do mesmo jeito, escovar sempre do mesmo jeito, secar sempre do mesmo jeito. E aí, quando você faz todo esse processo sozinha,
e chega ao final dele sozinha e se olha E não tá gostando. e não tá gostando, procura um profissional. É, por isso que eu antes digo. de desistir. Exatamente, procure um profissional qualificado. Exatamente. Pra isso, porque faz toda a diferença. E qualificado toda. dentro desse aspecto multidisciplinar, Sim. né? Não só que esteja interessado no seu cabelo. É. E a segunda persona que eu gostaria que você deixasse uma mensagem breve são para as mulheres que têm muito cabelo. Devem ter algumas iguais a mim, né? Olha, gente, não é nada fácil, né? Para mim não é fácil. Eu não tenho habilidade profissional nem... Porque tem gente... Minha irmã, minha filha, todas fazem o cabelo sozinha, tal. Não pintam, claro, mas fazem o cabelo sozinha, mas eu nunca tive habilidade, desde novinha. Não é nem pela textura, pela curvatura Não do é seu nem pela- cabelo. é. Mesmo quando você alisava, você não tinha habilidade. Eu não tinha habilidade. Então, aí imagina, eu, quando alisava, já tinha muito cabelo, eu precisava fazer aquela chapinha e tal. E agora, eu também, eu tenho habilidade porque eu adquiri habilidades. Porque hoje eu tenho uma assessoria, né? Exato, Então- nosso curso de autofinalização. Exatamente. Então, mais uma vez, procure um profissional que consiga te direcionar. Porque assim, eu vou te falar agora só mais uma coisinha da Paula. Eu tenho esse tanto de cabelo, mas eu tenho uma curvatura. Mas aí tem outra pessoa que tem um pouco menos de cabelo. Ela tem solução para todas as pessoas. Então, é isso que eu digo. Procure um profissional que te entenda e que realmente te entenda, porque não é o profissional, você não tem que entender o profissional tem que te entender. Você entende? Então, eu tenho muito cabelo, então eu vou procurar um profissional que vá falar a minha língua. Que eu não quero mais entrar no salão, a pessoa, depois de ter feito uma anamnese, olhado no meu cabelo, e depois que ela tá mexendo no meu cabelo, fala, nossa, mas tu tem um monte de cabelo. Mas ela já sabia disso. Então, Ou deveria saber, né? ou deveria saber, mas fica ali mexendo no teu cabelo e o tempo todo no teu ouvido. Pô, mas tu tem cabelo. Pô. Então, procure um profissional que realmente te escute e que você se assemelhe a este profissional, que é o que eu sinto, uma semelhança, entende? Então, muito cabelo, igual eu tenho, procure também um bom profissional, porque eu que não tenho habilidade e ainda assim faço, porque eu tive essa assessoria e tenho essa assessoria, mediante um profissional que eu fui procurar e eu me assemelhou a ele. Então, realmente Uma questão de conexão, conexão, né? Exatamente. E nós também temos essa preocupação. Tanto é que, além dos ensinamentos que nós damos a vocês durante o atendimento, nós temos o nosso curso de autofinalização. Mesmo que você não seja a nossa cliente, faça, nos procure, vou deixar aí o @ para vocês. Mande um direct para nós, uma mensagem no WhatsApp, enfim, nos procure e faça. Por quê? Porque o intuito do nosso curso de autofinalização é te apresentar justamente isso, soluções individuais. Eu entendo que existem muitas pessoas aí na internet que te trazem dicas, isso e aquilo, só que muitas não se aplicam ao seu tipo de cabelo. Então, lá no nosso curso de autofinalização, o que nós fazemos? Não somos nós que vamos finalizar o seu cabelo. É você mesma que vai finalizar o seu cabelo sob a nossa supervisão. Então, olha, para o seu tipo de cabelo, o seu cabelo se comporta desta forma, então aplique esta técnica. O seu cabelo se comporta desta forma, então aplique esta técnica. Você gosta de volume? Não gosta, então aplique esta técnica. Muito legal. Você gosta de volume? Gosto, mas meu cabelo não tem. Aplica essa técnica para você ver. Então, o nosso curso de autofinalização, ele é perfeito. Transforma a vida de muitas pessoas. Transforma o autoconceito em relação ao cabelo de muita gente aí, traz leveza para muita gente. É verdade. Sandra, muito obrigada. Muito obrigada. Posso chamar de amiga, porque todas as nossas clientes se tornam amigas. Muito obrigada. Esse primeiro episódio com convidada foi muito especial. Uma honra. Eu tenho certeza que vai acrescentar aí na vida de muita gente. Que bom. De coração, muito obrigada por você ter se disponibilizado, porque afinal de contas é um dia de semana, meio de expediente, deixou a empresa chiquérrima dela lá. Mas eu quero te agradecer, assim, imensamente. Muito obrigada e conta sempre com a gente. Obrigada. Tá bom? Sempre. Meu povo, 2 minutos, olha, ali para terminar o tempo. E eu fico muito feliz com isso, porque são
conversas e papos assim que... Levaria. Né? A gente ficaria aqui horas e horas. Mas eu quero te convidar, te agradecer por ter ficado conosco até este momento. E para você que ficou conosco, nós temos um presente especial no que diz respeito aos nossos produtos e ao nosso curso de autofinalização. Tem aqui um cupom de desconto para você. Inclusive, o nosso cupom de desconto de hoje chama-se Sandra. Aqui, lá no nosso site, você colocar o cupom Sandra, você terá 10% de desconto ao adquirir o nosso kit e 10% de desconto ao adquirir o nosso curso de autofinalização. Uau. Um cupom para chamar de seu, amiga. Ai, que lindo. Pode divulgar também. Que legal. Até a próxima, até o próximo episódio, que eu espero de coração que você esteja conosco também. Um beijo. Beijo.